O Ribeirão em Debate está de volta e o assunto hoje é causa animal. Nós estamos tratando dos problemas relacionados com os animais aqui em Ribeirão Preto. Eu vou voltar na Deise. Deise, fala um pouco do nosso controle de zoonoses aqui em Ribeirão. Como é que ele está estruturado ou não estruturado, a questão dos profissionais, o papel que ele exerce, se está correto ou não? Então, a gente lá na ONG até brinca, né, que tudo que vai para a zoonose, eles mandam lá. Devolvem para vocês. As pessoas carentes vão lá com os animais doentes, né, pedindo às vezes uma ajuda, um auxílio, e aí eles falam que não dão atendimento, manda para a ONG. Um problema que a gente está passando agora, assim, que eu já até discuti lá, e eles falam que tem uma lei, né, de 2008, não é isso? Isso. Que antigamente eles recolhiam os animais falecidos, né, para mandar para o destino deles e recolher. E agora eles não estão recolhendo mais. Então, quer dizer, animal morto fica na rua? Então. Aí, se você puder levar lá, se você não puder, você tem que se virar. Nas clínicas eles não estão buscando mais, a domicílio também está meio complicado, a não ser que a pessoa insistir muito, obrigar, que eles falam que não é mais obrigação. Então, eles falam que nunca foi obrigação deles, eles faziam esse trabalho, mas não era obrigação deles. Mas então a obrigação é só o que está na lei ou obrigação no sentido de estar preocupado com a questão da saúde pública? Eis a questão, né? Porque o animal que está jogado, aquele corpo que está morto ali no chão, é uma contaminação. Eu lembro que nós tivemos um evento desse, uma situação dessa, no aeroporto, que estava jogando muito cachorro morto, coisa lá, e começou a dar urubu. Isso. E aí os urubus começaram a atrapalhar os voos. Quer dizer, tem vários problemas. Não, contamina o solo, passa doença para os outros cães, ou até mesmo essas pessoas, porque os animais, alguns morrem de doença infecciosa. Então, quer dizer, né, e mesmo os que não são, viram uma fonte de contaminação. Então, ainda que amparado numa lei municipal, o controle de zoonose não está executando a tarefa que ele é peculiar, né? Eles deveriam fazer campanhas também maiores de castração, então, acho que você liga lá e eles têm uma fila, um tempo longo de espera, então eles deveriam estar fazendo para a população carente. Então, o problema que nós estamos enfrentando com a saúde humana aqui, que a pessoa não consegue marcar uma consulta, fazer um exame, com os animais, situação. então a situação está pior. Só que está pior, né? Porque do humano tem o HC, né? Que deu esse título, né, para Ribeirão de a cidade que tem qualidade de saúde, graças ao HC, que é Estado, né? Agora, vamos ser justos, né? A questão do controle de zoonoses não é um problema deste governo, tá? É um problema, assim, do todo. Primeiro, ele nasceu com o quê? Controlar doenças. Então, os antigos centros de controle de zoonoses, eles pegavam... Como é que controla a doença? Matando, né? O animal estava doente, levava para o CCZ. Só que antes não era nem sacrifício. A AVA pegou um período no CCZ em que eles colocavam os animais tipo como se fosse um quarto, igual o nazismo, sabe? Soltava o gás e os animais morriam ali. A AVA nasceu nesse período, né? Nós pegamos essa parte, nós temos documento disso, de fotos e tal. Aí as coisas foram modificadas, e não é só Ribeirão, isso é um problema nacional, e aí começou a se fazer a eutanásia para casos de animais doentes, né? Mas o que aconteceu? Qual que é o problema do Centro de Controle de Zoonose que a gente pode colocar, que eu acho que é de uma forma até muito clara? Avançou-se, né, no sentido de controlar a doença, só que não pensou no problema maior, que é o nascimento. Então, por exemplo, qual que é a falha que nós temos do poder público de Ribeirão Preto, que eu digo isso para qualquer prefeito, qualquer vereador, que a falha nossa é a seguinte: nós não cuidamos da prevenção e fazemos isso em todas as instâncias. Você vai nós enxugando não gelo, prevenimos, enxugando gelo. Então, assim, quando eu lembro do Dr. Raia, né, secretário de saúde, uma vez eu conversando com ele, eu falei, doutor Raia, precisa castrar. Ele falou assim, mas isso antigamente não precisava. Eu falei, não, mas agora mudou. Agora comercializa animais, as pessoas têm cachorro dentro de casa. Antigamente o cachorro vivia no quintal, hoje ele entra dentro de casa, ele dorme na cama às vezes com a pessoa. Mudança de paradigma. E isso está sendo muito difícil controlar agora. Quanto a isso, vamos assumir juntos a nossa culpa, que toda a sociedade tem que se mobilizar para modificar. Agora, daí, Ribeirão Preto continuar nessa inoperância em termos de controle populacional, falar para mim que faz 1000 animais por ano e a AVA faz 1000 há muito tempo e falar que ainda tá bom, e agora vem com essa história, é contra a lei recolher animal, é contra a lei não castrar, pelo amor de Deus.
Então, se vocês querem cumprir a lei no pé da letra, se vocês têm o direito de não recolher, porque as clínicas têm que recolher, porque cobram, o proprietário tem que levar, então cumpra a parte de vocês. Castre, tá na lei. E quem é que vai cumprir essa lei? Então, assim, vamos cumprir a lei, vamos cumprir para os dois lados. Esse é o grande problema. Na verdade, nós estamos, então, falando de mais uma coisa em Ribeirão que não tem política pública, é isso? Não, não tem. Hoje, o que falta é um planejamento. Falta um planejamento. Nós temos que trabalhar a questão da educação, que não é feito, realmente. A pessoa hoje, assim como a gente vê as crianças aprendendo aí a conservar a água, né, economizar, elas não têm uma educação na escola falando como que ela deve cuidar do seu animal, que ela deve caçar para ela poder levar essa informação para casa. Não há uma propaganda institucional, uma conscientização. Nós não temos educação, né, ambiental. Exatamente. Vamos ampliar. Vamos né? ampliar, a gente pega aquele bosque lá, eles querem colocar agora aquela elefanta. Eu ia falar da elefanta. Pelo amor de Deus, gente, para fazer turismo, acorda, Jacaré, entendeu? A elefanta tem que servir de exemplo para um grande projeto de educação ambiental. Ó, gente, essa elefanta tá aqui, tá errado. O lugar dela não é aqui, não é em circo, não é em zoológico, é no ambiente natural dela. Vamos usar ela como exemplo para ensinar as crianças e os adultos. Como não devia ser. Como não devia ser. Agora ir lá, pagar para passar a mão no elefante e chegar perto do elefante e falar que beleza esse elefante. Então, mas acorda, nós estamos gastando nem levar, né? Ensinar que a criança Deus. nem ir no circo onde a tem cidade animal. está gastando 1.300.000 nesse projeto aqui. Diminuiu já. Tá diminuindo. Já estão baixando. A gente tá batendo, tá baixando. Então, mas uma hora vai gastar um dinheiro. Esse dinheiro podia ser usado em creche, podia usar para castrar os animais que teriam ambiental, isso. Por exemplo, nós temos em Ribeirão, tem notícia de que não tem um censo animal. Nós sabemos quantos cachorros tem na cidade, quantos gatos, quantos Eu vou cavalos. discordar de uma coisa que o senhor falou aí. O senhor tocou aí, ó. Podia usar em creche. A gente tá meio cansado dessa história de que as pessoas falam assim pra gente, mas vocês vão cuidar de bicho? Tem criança, tem idoso. Assim não, eu tô aproveitando. Parâmetro. Eu tô aproveitando o gancho. O que acontece é o seguinte, cada um na sua. O município, ele tem que gerir os deveres e os direitos dele. Na hora que ele vai fazer o orçamento, tem que ter dinheiro para saúde, tem que ter dinheiro para criança, tem que ter dinheiro para o idoso, tem que ter dinheiro para o animal. O ambiente é único. Nós temos que saber dividir esse bolo. O problema é que não existe gestão. Né? O que se existe é uma roubalheira. Esses dias para trás eu li no jornal que estava pagando aluguel de uma casa de 75 mil, a casa não estava sendo usada. Há muito tempo. E aí, para dar 50 mil para as ONGs castrar animal, não tem dinheiro. Então, peraí, tá faltando. E não estou falando com a dona Darcy Vera, não. Estou falando com a cidade de Ribeirão Preto, com a população, com os senhores vereadores e com a prefeita. Todos nós e a sociedade, todos temos responsabilidade. Na hora que a gente sai para a rua para fazer manifesto, fala que a gente é louco. Porque ninguém tira a bunda da cadeira, desculpe a palavra, para agir. As pessoas reclamam sentadas e não agem. Então nós precisamos modificar, cobrar os nossos políticos, ver quem é que está fazendo direito para a cidade. Isso não está acontecendo. Então, doutor Gandini, desculpa. Essa história de fazer creche, a Silvana Rezende brigou muito, que tirou dinheiro da educação. Educação ambiental é educação. O problema não é tirar dinheiro da educação, o problema é usar mal esse dinheiro. Então, assim, educação é educação. Quando você vê comparações, tem comparações e comparações. A questão é, a pessoa que está assistindo o programa, muitas vezes ela não percebe qual é a dimensão desse gasto. Quanto que é 1.300.000? 1.300.000 é muito dinheiro, claro. Que daria talvez para fazer uma política pública de animal. Daria para fazer uma creche, daria para fazer uma série de coisas que a cidade precisa muito mais do que ter elefanta. E a elefanta está vindo sem esse contexto que você mencionou, Cristina, de que ela poderia até vir num outro contexto e de educação ambiental. E Biriba deu de presente. Eu vou contar uma história para o senhor. Eu estive no Ministério Público há uns 4 ou 5 anos representando a AVA, ao lado do Dr. Naú, tinha outros promotores. Eles me chamaram na época, chamaram a AVA, para pedir autorização para a AVA, porque o Biriba queria passear com o elefante na periferia de Ribeirão. E nós, com a lei estadual, nós podíamos proibir, tanto que nós impedimos o Beto Carreiro de apresentar com o animal aqui em Ribeirão. E não acho isso bonito, não, acho isso muito triste, porque os animais não se apresentam e ficam trancafiados. Mas a gente tem que cumprir a lei. O que aconteceu? Na hora que nós falamos que não, diz que nós estávamos querendo acabar com a cultura do circo. Pelo amor de Deus, gente. Circo, quem faz espetáculo em circo é o homem, tá? Olha o Marcos Frota, olha o Circo de Solé, quer dizer, vamos parar com isso. Aí ninguém falou nada, agora o Biriba veio,
deu um presente de grego, desculpa a elefanta, mas é verdade, deu um presente de grego para a cidade e nós temos que assumir esse ônus. E o que esse homem está sendo responsabilizado por isso? Quem é que pensou em responsabilizar? Porque ele tem um circo, porque ele fez parte da cultura? Não importa, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. E ele tem que ser responsável. Tem alguns estados que eles já proibiram circo exibir que animais. Não, em São Paulo é proibido. Em São Paulo é Em proibido. São Paulo é proibido. Existe uma lei estadual. O que nós estamos questionando aqui é esse também. presente grego, entendeu? Deixa eu perguntar, Viviane, você que é da área do direito, fala um pouco, pensando aí que nós estamos falando de leis, tem que cumprir a legislação e tal, o que nós temos aqui? Delegacia de Defesa dos Animais. Isso, nós temos... Funciona bem a delegacia? Ela está bem instalada? Olha, é complicado. A delegacia, ela está instalada juntamente com a delegacia do idoso. Isso já é um complicador, um fator que complica um pouco. E um desprestígio, tanto para o animal quanto para o idoso. É, porque acaba ninguém sendo bem atendido, né? Nem o animal e nem o idoso. Então, nós temos já esse problema na cidade. O outro problema é a falta de local. Então, o policial hoje vai atender uma ocorrência no caso de um animal, e se o animal realmente está sendo vítima de maus tratos, ele não tem para onde mandar. A gente chegou até a sentar junto com a administração para ver um local, um local provisório para encaminhar esses animais, né, junto com o seccional, exatamente. Ele teve teve as ONGs, o seccional, a prefeitura nessa reunião, mas isso não avançou. Então é um problema muito sério. O que a gente percebe é que às vezes o policial, e eu digo porque eu acompanho bastante, eles querem fazer, eles têm boa intenção, eles querem cumprir a sua função, mas não tem instrumentos. Não tem, já até chegaram alguns levar cachorros de situações de maus tratos, que precisou ser retirado pela situação que estava o animal e levar lá na ONG, a gente até atender tudo, só que daí a gente para no impasse, onde colocar esse animal até desfecho do processo, dessa pessoa realmente, né, o processo, ter a condenação, pagar lá a indenização ou o que for decretado e restabelecer, teria até, acho que a zoonose fazer isso, o governo, estabelecer esse animal, castrar, deixar em condições e quando você não tem uma política pública, você fica nessa história de tapar o buraco, empurra. Se você tem uma política pública adequada, você sabe exatamente de quem cobrar, a quem cobrar, para onde encaminha o animal, quem recolhe o animal morto, quem deve castrar, quem paga pela castração. Exatamente, igual no caso de envenenamento. No caso de envenenamento, a gente tem um grande problema da delegacia hoje, porque eles não têm para onde mandar a perícia. Para onde vai fazer a perícia para saber que realmente então você cria uma delegacia e não dá instrumento aos policiais para nem o material humano, nem recursos técnicos, nem perícia. Mas assim, nem a gente não pode negar que a presença da delegacia nos deu autoridade, tá? Então, assim, nos deu uma força. Isso nós não podemos negar, porque assim, antes, você vai na delegacia tal, dona, aqui tem um monte de problema, vou tratar de problema de bicho, mesmo sendo lei. Agora nós temos um respeito maior. E muitos casos foram resolvidos. Só que assim, tem limite, né? Tudo tem limite. Então, tá na hora da pessoa, da delegacia ter um apoio técnico, senão não vai conseguir fazer nada. A gente também tem a polícia ambiental. A polícia ambiental, ela vai em loco. A vantagem da polícia ambiental, que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, a pena demora para ser aplicada, acaba virando uma cesta básica. A polícia ambiental, ela vai e aplica aquela penalidade administrativa. Isso é muito bom porque imediatamente constatou que tem maus tratos ali, eles já vão e aplicam essa pena administrativa e depois já encaminham esse processo para a delegacia. Aí vai correr o processo penal normal e a pessoa vai ser penalizada também. Eu vou fazer um intervalinho aqui, porque tem que ir para o intervalo. A gente volta já. E vamos continuar com essa discussão aqui. Lembrando que nós estamos sorteando hoje 2 ingressos para a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, lá no Pedro II, dia 7 de abril, e também um livro, Políticas Públicas para um País que Envelhece, de que eu sou um dos autores. A gente volta já.